Olá, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje um pouco sobre revisão de literatura ou revisão bibliográfica, tanto faz. Você está fazendo seu TCC, sua monografia, sua dissertação, sua tese e tem dúvidas, não sabe por onde começar a fazer sua revisão de literatura? Se liga aí nas dicas depois da vinheta. Então, primeiramente vamos definir o que é revisão de literatura ou revisão bibliográfica. Então, a revisão de literatura, ela é aquele conjunto, é quando a gente reúne um conjunto de informações, né? Um conjunto de referências teóricas sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. E essas referências, esse material que a gente vai selecionar, ele deve nos dar suporte para o embasamento teórico, ele deve nos dar aquele suporte para o desenvolvimento da pesquisa, tá? Como a gente faz para a gente conseguir fazer um bom referencial teórico? A primeira dica é: defina claramente o tema do seu trabalho, o tema da sua pesquisa, tá? Quando a gente define o tema da pesquisa, a gente consegue definir muito claro qual vai ser o escopo, né? Qual vai ser os itens que deverão ser abordados no referencial teórico, na revisão de literatura, na revisão bibliográfica, tá certo? Então, primeira dica, defina seu tema, tá? Defina muito bem seu tema. Segunda dica, faça um escopo, faça um roteiro com todos os assuntos que são pertinentes ao seu trabalho e que devem, portanto, estarem contemplados na revisão, tá certo? Terceira dica, utilize referências atuais junto com as referências clássicas. Então, tem alguns assuntos que necessitam de que a gente utilize aquela referência clássica, aquela referência, os primeiros autores que estudaram o assunto. Mas também é muito importante que nas referências contenham informações atuais. Bom, lá no passado, né? Então, aqueles primeiros autores iniciaram este trabalho ou iniciaram as pesquisas sobre esse assunto. E agora, a partir dos últimos 5 anos ou dos últimos 3 anos, o que se tem de pesquisa? O que se tem sobre este assunto no meio científico? Tá certo? Então, terceira dica, utilize além das referências clássicas, referências atuais, tá certo? Então, vamos lá para a nossa quarta dica. A quarta dica, e é muito importante, é: seja breve, seja objetivo, tenha foco na sua escrita. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão com o tempo muito corrido, né? Ninguém tem muito tempo de ficar lendo enormes trabalhos. Então, o quanto mais objetivo, mais claro você seja em transmitir a sua informação, melhor. Então, hoje, o que se diz é que uma boa referência não significa que ela tem que ter 100 páginas. Um bom trabalho acadêmico não significa que ele tenha que ter 100, 200 páginas, e sim que ele traga somente aquelas informações que são necessárias, que são pertinentes. Não fique, como diz no linguajar popular, enchendo linguiça. Então vamos lá para a quinta dica. Quinta dica, elenque palavras-chave. No momento que você tem o tema definido e você tem o seu escopo dos assuntos que devem estar contemplados na sua revisão, você consegue elencar palavras-chave. Essas palavras-chave é que vão lhe ajudar a encontrar esse material que deve estar contemplado no seu referencial teórico e vai te ajudar a não sair, a não fugir do foco do trabalho, tá certo? Então, ele vai conseguir manter você sempre naquele foco que você definiu lá com a estruturação do seu escopo. E a sexta dica é: utilize o recurso de referências do Word. Eu já coloquei nas redes sociais, né, um tutorialzinho para você aprender como utilizar esse recurso que é muito bom e nos facilita muito a nossa vida. Então, utilize as referências do Word enquanto você vai fazendo o seu referencial teórico. Ali você consegue ir adicionando as referências,
outros itens que necessitam, dependendo das normas que você vai estar escrevendo o seu trabalho, né? Se é na BNT, ou se é na APA, ou se é outra, né, norma. Então, você vai preenchendo ali e o Word ele gera para você depois a lista de referências bem certinha, como tem que ser nas normas da instituição, nas normas que você selecionou. Além disso, ela nos auxilia também quando a gente vai inserir a citação, né? Quando a gente vai dar o devido crédito a quem disse a informação. Então, isso auxilia muito. Por quê? Porque evita de a gente esquecer depois, né, no final, de alguma referência. Então, conforme você vai utilizando, você vai inserindo a sua referência, o seu texto, você já vai adicionando as referências. E no final, você vai ter, além de ter o referencial todo escrito pronto, você vai ter automaticamente a sua lista de referências. E não vai precisar se preocupar em onde está mesmo aquele livro, onde está mesmo aquele artigo que eu usei, qual era mesmo o artigo, né? Então, uma dica muito importante que ajuda, facilita, agiliza a sua escrita. O recurso ferramentas do Word, tá certo? São algumas dicas que eu trouxe para vocês, mas se você quer mais, se você tem dúvida, se você não sabe ainda como fazer, como começar e quer conversar sobre isso, entre em contato conosco, nós vamos te ajudar.